Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Mais 5 minutos, uma mensagem da Casa Espírita Eurípides Barçanufo para todos nós, para que comecemos ou continuemos o nosso dia de uma forma mais leve, mais alegre, com mais serenidade. Comentamos já aqui, nós vivemos num planeta, num mundo de provas e expiações, ainda bem no início daquela escala evolutiva dos mundos, e, portanto, estamos em meio a pessoas que ainda têm muitos defeitos. Estamos ainda em busca de adquirir, de conquistar as virtudes que foram tão exemplificadas por Jesus em sua vida aqui na Terra. Desde pequenos procuramos ensinar os filhos, os alunos, aquelas pessoas que estão ainda em crescimento e que estamos educando do ponto de vista moral, que a maledicência, a crítica maldosa, a fofoca são atitudes que estão contrárias às virtudes. Aquela imagem bem conhecida ilustra bem. Quando nós abrimos uma almofada, um travesseiro, cujo enchimento seja de plumas ou de penas, e aquelas penas saem voando e a gente não consegue mais recuperá-las para encher novamente e deixar aquela almofada do formato que estava antes. Eu me utilizava muito dessa imagem quando ensinava para os meus filhos que a maledicência é muito perigosa, porque as palavras, quando foram proferidas e saem dos nossos lábios, nós não conseguimos mais trazê-las de volta. Então temos que ter muita responsabilidade sobre aquilo que falamos de alguém. E não só as crianças, né? Nós adultos muitas vezes nos pegamos quase incorrendo nessas falhas e às vezes vemos outras pessoas querendo fazer isso. E esse é um assunto que é tratado na doutrina espírita. A pergunta que faz questionamento sobre esse tema existe tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho, porque a doutrina é uma só. Então, em várias obras nós vemos os mesmos temas sendo estudados. E no Livro dos Espíritos, na questão 903, Kardec pergunta assim: incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? E os espíritos respondem: se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Mas, se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. E lá no final da resposta, os espíritos dizem: em suma, procedei de forma a que não vos possam ser aplicadas estas palavras de Jesus. Vedes o arqueiro, um cisco, no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso. Então, a indulgência consiste nessa disposição de vermos no nosso semelhante muito mais os seus pontos positivos, as suas qualidades, as suas virtudes, do que os seus defeitos. Tá certo, mas será que nunca nós podemos apontar ou mesmo revelar esses defeitos? É o que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai tratar no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E ele pergunta no item 19, ninguém, sendo perfeito, somos todos imperfeitos, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Certamente que não, é a resposta, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob vossa dependência, sob vossa tutela. E essa é mais uma razão para o fazerdes com moderação. Aquilo que lá no Livro dos Espíritos ele está falando de indulgência.
com um fim útil, e não como se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. E a assinatura dessa mensagem é de São Luís, em 1860. Então, tanto no Livro dos Espíritos, como no Evangelho e na obra de Kardec, de um modo geral, que trata do comportamento humano e das virtudes, nós vamos encontrar essa recomendação, que quando formos realçar, revelar alguma atitude que não seja de acordo com a virtude que Jesus ensinou, quando formos fazer isso, vamos primeiro perguntar para nós mesmos: nós já temos esse comportamento virtuoso? Nós já estamos conseguindo agir de uma maneira contrária à que eu vou apontar no meu irmão, no meu semelhante? É claro que com bom senso e com moderação, como dizem os espíritos, nós podemos avaliar se é necessário, primeiro, repreender, se é necessário revelar aos outros aquilo que está acontecendo. Porque se a finalidade for proteger mais pessoas de um mal que estamos vendo acontecer, é claro que temos que revelar. Mas se a finalidade for denegrir, for tirar algum proveito pessoal, aí então é melhor nós nos calarmos. Essa questão da virtude está intimamente ligada à nossa capacidade, à nossa disposição de agirmos não visando o nosso interesse pessoal, não visando uma recompensa, uma vantagem, mas sim visando o bem de todos, o bem do nosso semelhante, que é isso em que se resume a caridade, quando nós desejamos o bem do próximo de uma forma desinteressada. Então vamos pensar um pouquinho nessa questão da indulgência, do cuidado, né, quando vamos falar de alguém. E vamos lembrar dessa imagem da almofada que solta essas plumas e penas ao vento, que são a simbologia das palavras quando nós as proferimos sem cuidado. Que vocês tenham um ótimo dia, mas antes quero lembrar que sábado, dia 21, nós vamos ter lá na Casa Espírita a palestra do médico homeopata Allan Arquette, que vai estar junto com seu filho Marcelo. Vai ser das 2 às 5, com um pequeno intervalo para um café, para uma descontração. E tenho certeza que todos que puderem ir vão gostar muito, porque o Dr. Allan traz sempre conhecimentos e orientações bem valiosas para nós. Que vocês tenham um ótimo dia e amanhã nos vemos novamente para mais 5 minutos, o recado da Casa Espírita Eurípides Barçanufo para todos nós. Até amanhã.